Aleluia. Sabe, irmãos, Deus ele trouxe algo novo, amém? Não novo, mas algo que nós precisávamos perceber, porque nós estamos vivendo, amado, e entrando numa nova estação na nossa vida. Amém? Nós precisamos de sair de um evangelho de beira, amado, para um evangelho de profundidade. Porque toda beira é extremo, e Deus quer que nós possamos caminhar para o centro, em direção à sua vontade. Amém? E eu quero que você abra comigo aqui a palavra de Deus. Aleluia. Em 2 Coríntios no capítulo 10. 2 Coríntios, capítulo 10. Aleluia. No versículo 12, a partir do versículo 12, vocês abriram? Fala para o teu irmão, irmão, fique atento a essa palavra. Quem quer ser transformado aqui? Quem está na igreja para ser transformado? Porque se nós estamos na igreja com outro propósito, irmão, nós estamos no lugar errado. Amém? Nós estamos no lugar errado. Porque a Bíblia diz que onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E o apóstolo Paulo fala, amado, que quando nós temos contato com a palavra de Deus, sabe, algo da parte de Deus é refletida sobre a minha vida e sobre a tua vida. E aquilo que é refletido sobre a minha vida e sobre a tua vida, vindo da palavra, ela produz transformação. Diga transformação. Diga transformação. Diga quando Deus toca na minha vida. Diga quando eu entendo o toque de Deus. Eu não sou mais a mesma pessoa. Eu passo a ser outra pessoa. Você está comigo? Aleluia. Então aqui eu quero ler, amado, e quero que você fique atento a essa palavra, amado, porque eu vou te dizer uma coisa. Algumas pessoas, elas estão buscando entender o que é o Evangelho, sabe, atrás daquilo que o Evangelho fornece, ou oferece, amém, a título de cura, a título de resolver problemas, sabe, a título de socorro que nós precisamos. E a Bíblia diz, amado, que Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, na hora da tribulação, quando algumas coisas não vão bem, a Bíblia diz que Ele é esse socorro bem presente e não ausente. Você está comigo? Mas nós precisamos, amado, crescer, nós precisamos avançar, amém? E sabermos que no momento, amado, da nossa precisão, Ele estará ali do nosso lado, porque a Bíblia fala que Ele não nos abandona nem nos desampara. Sabe, amado, ele é uma pessoa que cuida de nós, mas nós precisamos entender, amado, que nós precisamos avançar, não apenas dentro do cuidado que Deus tem, amém, para a minha vida e para a tua vida, mas naquilo que Ele está proposto a fazer nessa vida que sou eu e que é você. Para que você não viva um evangelho, irmãos, de fachada, para que você não viva um evangelho desprovido de poder, mas um evangelho que produz mudança e transformação na tua vida. Você está comigo? Eu só estou dentro de uma igreja, amado, porque o Senhor mudou a minha vida e não por aquilo que Ele me deu. Amém. Você está comigo? E é tempo de mudança na sua vida. É tempo de mudança na sua vida. É tempo de mudança na sua vida. Na sua vida. Na sua vida. Quem não veio aqui perdeu. Quem não veio aqui perdeu. Quem não veio perdeu. Porque não vai compreender a estação que nós estamos vivendo hoje. E eu quero que você entenda uma coisa, amado. A Bíblia diz que passarão os céus e a terra, mas aquele que faz a vontade de Deus não passará. Amém. Você não deve ir atrás daquilo que passa, você deve ir atrás daquilo que permanece para a vida eterna. Aleluia. Você está comigo? E eu vou ler aqui, eu quero que você acompanhe aqui comigo, e eu quero que você fique atento, amém? No versículo 12 do capítulo 10 de 2 Coríntios, Paulo falando aqui, Paulo diz algo interessante. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmo. Mas eles, medindo-se consigo mesmo e comparando-se consigo mesmo, revelam insensatez. Nós, porém, versículo 13, não nos gloriamos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação de Deus, respeitamos os limites da esfera de ação que Deus, respeitamos os limites da esfera de quem? Que Deus estabeleceu para cada um de nós, na versão Gustavo. Amém, irmãos? E ele diz aqui, no versículo 14, Paulo diz, porque nós não ultrapassamos os nossos limites. Eu quero que você fique atento aqui,
Amém? Porque Paulo começa no versículo 12 falando algo extremamente interessante. Amém? Algo, amado, extremamente importante para a vida cristã. Você está comigo? E Paulo está falando dele. Paulo está falando a respeito da sua própria identidade. Ele não está apresentando o nome dele, ele não está apresentando o ofício dele, ele não está apresentando uma carteira de identidade dizendo quem ele é. Mas ele está falando a respeito dele, e quando ele fala a respeito dele, ele está dizendo quem ele é verdadeiramente. E é interessante, irmãos, que Paulo diz que, quando no versículo 12, ele fala sobre uma avaliação que ele faz a respeito dele mesmo, sem se comparar com outras pessoas. Você percebe? Que ele diz aqui, eu não ouso me classificar e nem ouso me comparar com alguns deles. O que é que ele está querendo dizer com isso, igreja? Isso é bom você receber essa palavra hoje. Você está buscando ser quem? Você está se comparando a quem? Quando você se classifica a respeito de quem é e do teu valor, você se compara a quem? Quem está entendendo isso aqui hoje? Você se compara a quem? Porque se você se compara a alguém, amado, você não sabe quem você é. E se você atribui um valor a você baseado em alguém que você vê, você também não se conhece. Eu estou nesse evangelho, irmão. Que eu não me comparo a nada, nem me classifico a ninguém. Eu sou eu. Você é você. Está tentando ser quem? Quem é que você está tentando ser? Você está se comparando a quem? Você se vê inferior a quem? E você se vê superior a quem? Porque Paulo disse que ele não se classificava igual a ninguém, nem se comparava igual a ninguém, e nem utilizava da medida que ele era para comparar a vida dele com outra pessoa. Eita! Em outras palavras, você não julga quem eu sou, nem diz quem eu sou. A minha vida também não serve de medida para a sua. É bom porque não julga mais pastor, não julga mais líder. Essa ministração vem para você, irmão. Você vai deixar de falar dos outros e você vai olhar para você e se incomodar com a sua vida, que é muito mais importante do que você estabelecer um padrão que você tem julgando outros padrões. Eita, o pastor pegou hoje. Eita, papai! Isso é evangelho, meu irmão. Isso é evangelho, igreja. É você olhar para você e saber o valor que você tem. E através do valor que você tem, você não mede ninguém por esse valor. Aquele ministro é super ungido e você é o quê? Está procurando que tipo de pastor? O pastor que você define pelo padrão que você tem? Está procurando um irmãozinho pelo padrão que você construiu em você? Ei, a Bíblia diz que isso é insensatez. Paulo diz que isso é insensatez. Paulo disse, eu não permito que ninguém me julgue porque o meu padrão é outro. E você vai saber qual é o seu padrão hoje. Porque você é muito importante para Deus. E ninguém pode estabelecer padrão sobre a tua vida. Nem pode classificar você. Nota 0, nota 5, 10. Esse aí, o meu conceito, o teu conceito. O conceito que você tem ao meu respeito, amado, eu vou ser sincero, não me interessa. Mas também o conceito que eu tenho a respeito de você mesmo não me faz, sabe, ser tão acima a ponto de julgar que você é inferior a mim. Então é muito importante, amado, o conceito de nós termos sobre identidade. Porque quando você sabe quem você é, nem ninguém lhe julga, porque você não permite ser julgado. Pessoas podem falar de você, mas tem uma músicazinha que fala, é assim não. Não, é não. Hã? Não, nessa não. Não importa, vamos cantar, gente? Vamos cantar? Quem sabe cantar aqui? Não importa o que vão falar de mim ou pensar. Peraí, eu errei. Como é que é? 1, 2, 3. Não importa o que vão pensar de mim. Peraí. Não importa o que vão pensar de mim. De novo, bem a foto. Não, peraí, gente.
É para dizer bem forte, tô nem aí. Agora tenha cuidado, irmãos, tenha cuidado com o padrão que você alcançou em Deus, para você não estabelecer esse padrão na vida dos outros. Você está comigo, irmãos? Isso é vida cristã. Haver respeito, haver transparência, haver honra. O meu nível de espiritualidade, sabe, de super ungido, amado, sabe, não me permite de forma alguma me ver superior a você. Porque não tem nada a ver o evangelho com mais ungido e menos ungida. A Bíblia diz que a unção do Senhor está sobre a tua vida, amado. A questão toda é, você morreu, você tem compreensão de que morreu, a unção opera em quem está morto, irmãos, e não em quem está vivo no pecado. Você entende? Então Paulo fala algo aqui extremamente poderoso, amado. Porque os cristãos, eles estão se baseando e olhando para umas referências erradas, amado. Olhando para quem tem coisa, quando não tem fica com inveja. Quando não tem, pergunta, o que é que está acontecendo de errado comigo? E não permite, amado, que naquela vida há um trabalhar de Deus. Sabe, irmãos, Deus está trabalhando na minha vida e Deus está trabalhando na sua vida. A questão toda é, qual é a percepção que eu tenho desse trabalho que Ele está realizando? Você está comigo? Isso é extremamente importante, amado. É alguém que está de bem com a sua própria vida. Agora, amado, Paulo está falando algo aqui, você pode estar se perguntando, como é que eu chego ali? Tem uma caminhada, igreja. Mas isso é uma experiência que a pessoa constrói ao lado de Deus. Permitindo que a grande obra do Evangelho, irmãos, não é um carro novo, não é um emprego novo, não é uma promessa de promessas. Sabe, irmãos, mas é um trabalhar de Deus mudando e transformando a minha vida, amado. Sabe, mostrando verdadeiramente quem eu sou para Ele, amado. Os valores que Ele estabelece na minha vida definem a minha identidade, irmãos. E não os outros podem definir. Você não pode definir a minha identidade, você não me conhece. Eu não posso definir a tua identidade, eu não te conheço. Mas Ele pode definir a sua identidade, amado. E você vai estar tão certo, tão certo, tão certo, que você vai dizer, eu não ouso me comparar com ninguém. Nem me classifico inferior, nem superior a ninguém. Porque o padrão que eu tenho em Deus não me permite isso. Eu queria ter tanta aquela unção. Procure entender, amado, o que Deus tem para a tua vida. E não querer aquilo que Ele está dando para o outro. Porque você vai viver dentro de um padrão que não é seu, amado. Isso traz infelicidade, isso traz insatisfação. Você vai para todos os seminários, vai buscar imposição de mão de todos os ministros, vai estar marcado na testa com a digital, talvez de 100 ou 200 ministros, mas a sua vida vai continuar a mesma. Porque, na verdade, irmão, você tem que descobrir quem você é nele. Amém? Aleluia. Mas Paulo não para por aí. Paulo disse, olha... 2 Coríntios, você está comigo? Paulo não para por aí. Paulo disse que ele respeitava, ou seja, ele entendia, amado, o que Deus havia determinado a ele, sobre a vida dele, na esfera de atuação dela. Então Paulo diz claramente, eu respeito os limites da esfera da ação de Deus sobre a minha vida, que Deus determinou sobre a minha vida. Paulo, irmãos, agora é interessante, Paulo não fala apenas dele aqui, Paulo diz nós. Então Paulo não estava falando a respeito apenas do que estava acontecendo na vida dele, mas Paulo disse que haviam pessoas que tinham o mesmo padrão de vida que ele tinha. Porque quando ele fala que não ousamos, ele... está implícito, amado, o artigo nós e não eu. Porque você não fala eu ousamos. Eu ousamos é um erro de português terrível, que dói no ouvido. Então é nós ousamos. Ele só não colocou nós, mas ele disse que havia outras pessoas vivendo neste padrão que ele vivia. Que tipo de padrão? Eles sabiam quem eles eram. Eles tinham uma identidade. E é muito importante, amado, você saber quem você é. Porque quando você sabe quem você é, você sabe o que Deus tem para a tua vida, e isso não vai ser roubado por ninguém. Ninguém vai botar uma forma em você. Ninguém vai botar uma forma em você. Amém, irmãos? A igreja não é uma linha de produção em que todo mundo é igual. Porque a Bíblia diz que nós somos pedras vivas. Nós não somos paralelepípedos.
Nós não somos uma cerâmica 12 por 30, ou 20 por 20, ou 46 por 46. Nós somos totalmente diferentes. E Deus me fez assim, Deus te fez assim. E está bom de você se aceitar como realmente sendo uma pessoa única e diferente, incomparável, e que ninguém pode julgar você, e ninguém pode estabelecer um padrão sobre a tua vida, senão o Criador. Você está entendendo? Aí Paulo disse, eu entendo a minha esfera de atuação. Agora, a esfera da atuação que Deus demarcou sobre a minha vida. E Paulo diz, eu não ultrapasso, ele diz, nós não ultrapassamos esse limite. Paulo não estava falando sobre um limite que havia nele, mas o limite que Deus havia estabelecido. Você como pessoa é limitado, mas em cima daquilo que Deus estabeleceu como limite na sua vida, você vai além. Porque a identidade, irmãos, não revela apenas quem nós somos, mas aquilo que fazemos também. Por isso, amado, que eu não comparo o meu ministério a nenhum outro. Por isso que eu não comparo essa obra que Deus está realizando na minha vida a nenhuma outra. Porque não dá para comparar, irmãos. Porque Deus não fez comparações. A obra de Deus não é uma obra de comparações. Quando você compara, o teu padrão, amado, está errado. O teu juízo, irmãos, está lesado. Amém? Você sempre vai buscar um padrão no outro e não um padrão em Deus. Quem afina o teu instrumento, o diapasão é Deus. Você não afina o teu instrumento com outro instrumento, você afina o teu instrumento com um diapasão. O diapasão afina todos os instrumentos. Estou falando errado, não? Não é diapasão? É ou não é, gente? Pronto, diapasão. O diapasão não é um instrumento que toca, amado. Um diapasão é um instrumento que afina outros. Então o teu diapasão é Deus. Amém? Então Paulo estava falando a respeito, amado, de uma vida, sabe, que é promovida por Deus e que faz, amado, com que ele chegue a uma maturidade, porque Paulo estava falando a respeito da maturidade que ele tinha. Porque o que havia naquela igreja é que pessoas estavam se exaltando em cima de outras pessoas, inclusive, amado, questionando a autoridade apostólica de Paulo, dizendo que ele era tímido e que era valente nas cartas. E Paulo disse, olha, o que eu escrevo, eu falo na cara. Se vocês quiserem me ouvir, eu posso ir aí, falo na cara o que eu digo. E eu sei o que falam de mim, que eu sou tímido na presença e eu só tenho coragem quando eu escrevo cartas. Paulo disse, eu não sou essa pessoa, porque eu estou livre de todo e qualquer critério de juízo sobre a minha vida. Eita, papai! O mundo diz que você tem que ser igual a alguém. O mundo estabelece um padrão, você tem que consumir, você tem que botar tal roupa. Tem a turma das roupas tais. Que dependendo do uso que você usa da roupa, eu já digo a congregação que você faz parte. Dependendo do jeito, eu já sei. O teu padrão, amado, não é uma roupa. Você está entendendo, irmão? Porque Jesus não morreu pelo um farrapo de roupa. Porque roupa passa. Mas aquele que faz a vontade dele permanece para sempre. Aí, então Paulo falou aqui a respeito de algo, irmãos, tremendamente importante para a minha vida e para a tua vida. Deixou escrito isso. Um padrão de identidade cristã. Ou seja, você, amado, quando começa a crescer em Deus, você quando começa a se alimentar da palavra de Deus, a palavra, amado, ela traz dois tipos de revelação, se eu posso falar. Embora as pessoas queiram revelação apenas de promessas maravilhosas para a sua vida, a palavra também revela falhas na minha vida. Você está comigo? Mas quando a palavra revela falhas na minha vida, amado, ela não tem o propósito de me reprovar, e sim de aperfeiçoar. E eu preciso entender que esse Paulo, que falou a respeito disso aqui, não era o mesmo Paulo quando Jesus o encontrou. Mas ele permitiu, amado, um trabalhar de Deus na vida dele. E é sobre isso que eu quero falar hoje, amado, para você. Que você permita, amado, Deus trabalhar na tua vida. Que você busque, amado, mudar. Fala para o teu irmão, tem alguma teimosia aí, irmão, na tua vida? Diga, teimosia é coisa do diabo. Diga, Deus nunca foi teimoso. É porque eu sou assim, eu nasci assim, eu sou desse jeito e vão ter que me engolir. Amado, se engula você. Porque ninguém tem que lhe engolir, não. Agora você tem que se encaixar dentro de um padrão de Deus, porque eu vou te dizer uma coisa, amado. Deus resiste ao soberbo.
E parte daquilo, amado, que ele encontra em mim resistência, imagine, se a vida já é difícil, já tem as suas dificuldades, é ou não é? Tem dificuldade. Agora imagine, Deus resistindo a você. Você vai para onde? Não, porque eu sou assim mesmo, Deus tem que entender a escolha, amada, de cada um. Porque Deus não viola o direito de escolha do homem. Você está comigo? Deus diz, eis que eu te proponho a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe, pois, a bênção para que viva. Mas Deus disse, escolha você e não eu. Então, o direito de escolha, amados, nunca vai ser de Deus, sempre será do homem. E ele não vai violar esse direito. Então, amados, se você encontra uma área na tua vida, eu encontro uma área na minha vida, em que essa área é exposta pela palavra, amado, eu tenho que ter a humildade de reconhecer que eu preciso mudar naquela área. Se eu não mudo, irmãos, eu estou sendo orgulhoso. Você está comigo? Isso é orgulho, porque orgulho é resistência à vontade de Deus. Amém? Então, Paulo, amado, está falando de algo aqui, de uma maturidade na vida cristã, e que ele conseguiu essa maturidade, mas Paulo, amado, não conseguiu isso da noite para o dia. E é sobre isso que eu quero falar. Eu comecei no fim do filme, não tem aquele filme que mostra já o final, aí depois vai lá para trás, aí a gente entende. Pronto, vamos para o início. Eu falei no final, um homem maduro. Um homem falando, dizendo, ninguém determina o padrão que eles acham da minha identidade, sou eu que determino. Agora, o padrão que eu tenho a respeito de mim mesmo também não me permite usar ele como instrumento para medir outras pessoas. Maturidade cristã é isso, igreja. Você não mede a vida de ninguém pela vida que você vive. Agora, você não pode permitir que ninguém possa colocar o instrumento. Porque você julga com o padrão que você tem a respeito de você. Quando se fala mal de alguém, amado, aquela pessoa que está falando mal de outra, ou falando de um, ou falando de outra, ela está julgando não com o padrão de Deus. Ela está pegando um instrumentozinho que é ela para medir o outro com o padrão que ela tem sobre ela. Está calado aqui hoje. Por isso, quando alguém chegar para perto de você falando sobre pessoas e crente, diga, irmão, tira essa régua, esquece a trena, porque a gente não vai medir a vida de ninguém. Mas, mais nada, irmão, guarda na gaveta, porque isso só serve para você. Porque a Bíblia diz que isso é insensatez. Em outras palavras, loucura. É coisa que não tem juízo. E Paulo diz que o padrão adotado por aqueles homens era esse padrão mundano, que estabelece critério e juízo, e bota uma fita métrica. E Paulo diz que esses homens se comparavam a si mesmos e pegavam outras pessoas para comparar essas pessoas com aquilo que eles eram. Se não entrasse dentro do padrão delas, é ou não é assim? Por que é que tem tanta gente, irmãos, tentando entrar num grupinho? Porque um grupinho estabelece os seus valores. Não é? E quando não entra no grupinho, não sei para que esse radicalismo todo. Eu te pergunto, tu morreu com Cristo? Morreu com Cristo? Quem morreu aqui com Jesus? A Bíblia diz, amado, que aquele que morreu está sepultado. Aleluia, aleluia. E como é que eu posso adotar, amado, um padrão de quem está morto? Isso, aleluia. Utilizando um padrão do mundo sobre a minha própria vida e utilizando, porque o mundo, amado, faz isso com você. Quem conhece a palavra perfil? Você vai ser contratado, a empresa tem os critérios, eu não estou criticando, você está comigo? Mas, amado, você tem que ter cuidado, porque aquilo que se faz numa empresa não se faz dentro de uma igreja. Amém. Aquilo que as pessoas estabelecem sobre o que você é, isso é um perfil. Não é verdade? Então você não se encaixa no meu perfil. Isso é o quê? Gosto e preferência. Baseado em quê? No padrão que você tem a respeito de você mesmo. Do que você gosta ou do que você não gosta. Eu estou pensando que tem mover aqui hoje. Tem mover. Eu sou feliz demais comigo, irmão, porque as notícias que chegam não me afetam. Porque ninguém pode me julgar. Porque ninguém pode me classificar. Você pode dar 0 para mim, Deus. Alguém pode dar 0 para você e Deus diz o que a teu respeito. Ele só diz uma coisa, que Jesus morreu por você. Qual é o padrão que você tem a respeito de você? Aleluia. Ele só diz que ele te ama. Aí Paulo disse, graças a Deus, que ele foi misericordioso comigo.
E a sua graça transbordou sobre a minha vida pela fé no amor que eu tenho nele. E não no mérito que eu vejo em mim mesmo. Amém. Rapaz, eu estou falando aqui coisa do outro mundo, não. Meu Deus do céu. Se fosse promessa, tinha um bocado de glória a Deus aqui. Se tivesse carro novo aqui, então, tinha gente correndo. Mas quando toca em caráter, dói. Deus quer que você seja uma pessoa autêntica, meu irmão. Você não é uma cópia. Entende? Você não é cópia, não, mano. A pessoa bota uma forma em você. O teu perfil é esse. O teu perfil é aquele. A gente ouve o chefe falar, ouve todo mundo falar. A internet está cheia de perfis falsos. Meu perfil é quando você conhece... Ai, meu Deus do céu. Você entende, amado? Perfil. E isso vem para dentro da igreja. Aí Paulo disse qual era o perfil dele. Eu não me classifico, e ele não disse isso para humilhar ninguém. Ele disse, eu não me classifico como vocês classificam as pessoas. E o meu padrão não é o padrão que vocês utilizam. Agora, o padrão que eu tenho, eu não utilizo desse padrão para julgar vocês também. Porque o padrão de vocês é comparar os outros com vocês. Então, quando você fala mal de alguém, amado, você está falando de você mesmo. Aleluia. Quer andar no poder, irmão? Quer andar no poder? Então não ande em insensatez. Aleluia. Aleluia. Não estabeleça, amado, um padrão sobre a vida dos outros quando você não anda nesse padrão. E tenha cuidado que quando você estiver tentando estabelecer padrão, que você olhe para você mesmo e diga, eu estou nesse padrão? Ou eu estou julgando segundo o padrão? Porque, amado, comparação, a Bíblia fala, é insensatez. Amém. Comparação pode me levar a errar com o meu irmão. Eu sou pastor, sou ungido, o anjo da igreja. Mas eu te pergunto, a Bíblia diz, amado, que Deus não faz acepção de pessoas. Sabe? Se eu pudesse escolher, amado, eu estava no seu lugar e não aqui. Porque o nível de a cobrança sobre a minha vida vai ser maior do que sobre a tua vida. Quem está na vantagem? Quem está na vantagem? Quem tem menos responsabilidade tem mais vantagem, irmão. É ou não é? Eu não estou dizendo que você não tem responsabilidade. Mas Deus, amado, tem os seus padrões. E o mundo tem os seus padrões também. E a igreja tem que tomar cuidado, amado, com o padrão que ela adota. Porque roupa nova, amado, não determina padrão. Carro novo não determina padrão. Salários bons não determinam padrão. E a gente está vendo, irmãos, o que é que está acontecendo, o que aconteceu na nação. O que determina um padrão e uma identidade para uma nação que a Bíblia diz, eu e você, nós somos nação santa, porque existe um padrão. Nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus, porque existe um padrão. Nós somos reis e sacerdotes aqui na terra, com o propósito de manifestar o quê? A glória daquele que nos chamou, que nos retirou, que nos redimiu, que nos tirou do cativeiro e nos libertou, amado. A gente vai manifestar quem finalmente na nossa vida? Você não pode permitir, amado, que as pessoas estabeleçam padrão sobre a tua vida, nem tampouco você estabelecer padrão sobre a vida delas. Isso é extremamente importante, amado, isso é poderoso. Porque senão, amado, a igreja vai determinar como você se vê. A igreja não, o religioso, ele vai determinar o teu nível de fé de acordo com o teu bolso. Se tem muito dinheiro, está andando na fé. Se está um pouco duro aí por uns tempos, não está na fé não, porque não sabe acionar o dinheiro. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, amado. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, amado. Você está comigo? Nós podemos passar por momentos difíceis, amado, mas isso não define a minha identidade, nem tampouco define a tua identidade, amado. Nós podemos passar por momentos maravilhosos, mas aquilo não vai nos corromper, porque nós temos uma identidade, amado. O dinheiro que eu estou ganhando não vai me mandar para uma praia, para faltar culto todo domingo, amado. Não vai fazer com que eu tire férias de Deus, nem férias da igreja. Aleluia. As dificuldades, os meus erros também não vão me afastar de Deus, amado. Amém? Mas aqui, amado, a gente está falando sobre o fim do filme, mais ou menos se eu posso falar, porque Paulo estava dizendo que ele descobriu algo. Ele era aquilo, amado, não por uma escolha. Porque o que você escolhe não define quem você é. Você precisa entender isso. O que você escolhe não define quem você é. Como assim? Tem gente olhando assim. Como assim? Você vai descobrir. Vamos aqui em 1 Coríntios, capítulo 15. Aleluia.
Tenha cuidado com a sua vida, amado. Procure crescer como cristão, amado. Sabe, não se exiba, não. Deixe de exibição. Deixe de dizer que está na fé porque está isso, está aquilo, está aquilo. Amado, as pessoas precisam ver transformação. Mudança, amado. Porque o dia ruim pode vir sobre a tua vida, o dia ruim pode vir sobre a minha vida. Mas eu quero te falar uma coisa, amado. O dia ruim não determina a sua identidade. Pessoas, amado, podem olhar para você, e eu gosto muito daquela passagem de Paulo, né, lá em 1 Coríntios. Eu vou abrir aqui. Eu falei 1 Coríntios, não foi? Capítulo 15. Se eu esquecer, me avisem. Amém? Mas lá em 1 Coríntios, amado, Paulo fala de uma coisa interessante. Deus escolheu as coisas loucas. Loucas. Está cheio de doido na igreja. Deus escolheu as coisas loucas. As coisas coisa louca. Para confundir as sábias. Ou seja, um padrão que o mundo elege como sendo de sabedoria. Deus disse, eu vou pegar o que é louco para confundir esses que se dizem sábios. O padrão de Deus é contrário, mas ao padrão mundano, igreja. Eu chamei aquele que não é. Eu chamei aquele que não é para confundir o que é. Para confundir o que é. Eu chamei aquele que para o mundo não é nada. É esse que eu quero. Para confundir aquele que diz que é. Às vezes eu grito mesmo, mas eu vou gritar mesmo, amado. Porque eu estou à vontade com o Senhor. Eu gosto desse evangelho, irmão. Porque um dia eu me vi incapaz. Um dia eu olhava para mim mesmo. E eu fiz algumas escolhas, sabe, irmãos, que estavam determinando quem eu era. E eu descobri, amado, que não é a minha escolha que determina quem eu sou, mas é eu simplesmente aceitar a obra de alguém sobre a minha vida. Você está comigo? Não resista ao Senhor, meu irmão. Não resista ao Senhor. Nós tivemos uma reunião hoje abençoada e veio algo no meu coração, amado, sabe? Que você tem que tirar, amado, do seu coração a fé e botar nos seus pés. Para transformar a tua fé em ação. Fé só no coração não funciona, não. Fé funciona na boca, fé funciona andando, fé funciona fazendo, amado. Fé é a ação correspondente àquilo que você diz crer. A gente fala demais, amado, a gente tem definição de fé. A gente define como o Espírito se move. Mas eu quero ver o seguinte, é nos mover no Espírito, igreja. Se mova naquilo que Deus chamou você para se mover. Aí Paulo falou, os nossos limites. Ele não estava falando no limite humano, igreja. Ele não estava falando no limite humano, porque ele revelou no versículo anterior, que ele estava, amado, andando no limite demarcado por Deus. E não por ele. Eu vou te dizer uma coisa, igreja. À medida que você conhece o Senhor, você passa a se conhecer também. Porque a Bíblia diz, amado, que nós hoje, no culto da nova aliança, nós somos como aquelas pessoas, amado, que estão diante da palavra, a glória refletindo sobre as nossas vidas e o Espírito Santo nos transformando à imagem de quem? A imagem de quem? A imagem de quem, amado? O Espírito está transformando. Aleluia. 1 João, capítulo 4, versículo 17, diz que eu e você somos iguais a quem? Nós somos como Ele é. 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 Você não é inútil, você não é burro, você não é nada que o homem possa definir como sendo. Você é o que Ele diz que você é. Ele está transformando a minha vida e a tua vida para que você e eu sejamos igualzinho a Ele. Porque a Bíblia diz que quem vê o Filho conhece o Pai. O que foi que Jesus falou para os discípulos? Tu está procurando saber quem é o Pai, tu não está vendo para mim, tu não está olhando para mim, não? As pessoas têm que olhar para você e dizer, estou vendo Deus, estou vendo Cristo, e não o chaveiro do teu carro balançando. Quem vê a mim, quem vê a mim, tá bom de você andar assim. Para quem olhar em você não vê rebeldia. Não vê eu faço o que eu quero. Porque um filho não faz o que quer, mas o filho faz o que o pai quer. Eita, papai!
Amado, eu vou te dizer uma coisa. Quando eu entendi que o evangelho era coisa de doido, eu digo, é aqui que eu entro. Porque eu já pensei demais. Eu já racionalizei demais, não resolvi foi nada. Atrapalhei com a minha vida, tentando determinar a minha identidade com base naquilo que o mundo tenta construir. O mundo não constrói nada em você, meu amado. Nada, nada. Porque o que há no mundo, a Bíblia diz, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. O mundo só desperta, amado, um prazer. Sabe? Que as relações têm que ser prazerosas, que tudo tem que ser prazer. Mas a Bíblia diz que aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. O mundo passa, a moda passa e você diz, nada disso mudou quem eu sou. Amém. Aleluia. As roupas até mudam um pouco a gente. Recebi até uns elogios hoje. Mas a roupa não define quem eu sou. A roupa, amado, pode enganar muito. Você está comigo? Uma roupa não define quem você é. Uma roupa não me impressiona. Agora, eu acho bonito, claro. Amém? Então se vista bem. Mas entenda, você não é essa roupa. Aleluia. Amém? Agora, se você transparece a glória numa roupa, né, que você se vê bonito nela, não há problema com a beleza. Porque a Bíblia diz, amado, que um coração alegre aformoseia o rosto. Amém? Evita muita cirurgia plástica. Preocupação dá tanta cirurgia plástica, irmão. Franze testa. O cara fica assim o tempo todo, parece que está com raiva do mundo, com raiva dele. E se a montanha é você, fale com a montanha. Porque muitas vezes, amado, a montanha não é a pessoa, amado. A gente vai fazer uma festa hoje aqui, eu estou crendo. Amém? Agora não seja montanha não, senão a gente vai dar uma ordem. Ergue-te! Desarraga desse lugar! Brincadeira, viu, gente? A gente tem igreja para ser tratado, irmãos, para ser aperfeiçoado. Amém? Então aqui em 1 Coríntios, você examina, tem o diabo, tem dois tipos de montanha. Tem um tipo de montanha que, amém? Se for você, cuidado para dizer, se arraiga daí, ninguém vai lhe achar. E vai lá lançar no alto mar. Mas presta atenção aqui. Nós estamos falando sobre identidade, irmãos. E a importância, amado, de você saber quem você é. E a importância de você saber quem define quem você é. Porque não são as tuas escolhas. E aí entra, amado, sabe, a parte do homem de ceder a Deus. Ceder para Deus, para que Deus possa fazer o realizar dele na vida daquela pessoa. Nós não gostamos de Deus porque temos que gostar. Nós gostamos porque existe um operar da vida dele em nós, nos levando a amá-lo cada vez mais. Nós estamos no culto, amado, não para cumprir, sabe, um ritual religioso nem litúrgico. Nós estamos no culto, amado, porque atribuímos importância em razão, amado, da revelação que nós temos do que Deus está fazendo na nossa vida. Porque o que Ele está fazendo na tua vida, amado, é extremamente importante. Você vai viver em novidade de vida. Em novidade de vida, amado, eu não estou falando que tudo está pago, que tudo está funcionando lá fora, sabe, da melhor forma possível, amado. Porque você sabe que não está, como eu sei também que não está. A questão toda é como é que está dentro. Amém. Porque o que determina o teu dia, amado, não é a economia, é você, sou eu. É a minha atitude diante da adversidade, é a minha atitude diante do tempo bom, não é? É que determina verdadeiramente, amado, o que está acontecendo por dentro. Amém. Amém? Então Paulo falou, amado, de uma maturidade que ele tinha, mas, amado, não começou assim. E eu quero que você entenda uma coisa. Eu falei em dois tipos de revelação, em que a igreja só vê revelação se for uma revelação profética, e se aquela revelação profética for algo tremendo para a tua vida, e a gente nunca consegue entender como tremendo uma transformação. E a gente nunca consegue entender como tremendo Deus, amado, mostrando áreas na tua vida e dizendo, deixa eu trabalhar nelas. Você está comigo, a gente sempre vê algo tremendo
algo que não conteste a nossa vida, algo que não conteste os nossos erros. Nós estamos abertos para a mudança, mas, amado, mas só há mudança onde há o reconhecimento, amém, do que Deus quer fazer. Por isso que Deus diz, olha, filho meu, não te estriba no teu próprio entendimento, mas confia em mim de todo o teu coração, e eu vou mudar, eu vou transformar, eu vou alinhar as tuas veredas. Ele diz, não te estribe no teu próprio entendimento, ou seja, existe um entendimento que nós temos que pode nos levar, amado, a se estribar num padrão de valores que não corresponde ao padrão de valor que Deus tem. Amém? Amém? Paulo, amado, também tinha esse padrão de valor errado. Então, Paulo aqui em 1 Coríntios, no capítulo 15, eu quero que você abra lá, no versículo 9, Paulo diz aqui, porque eu sou o menor dos apóstolos. Você encontrou? Porque eu sou o menor dos apóstolos. Eu mesmo não sou digno. Eu mesmo, está assim, escrito na Bíblia. Eu mesmo não sou digno. O que é que Paulo estava falando, irmãos? O conceito que ele tinha a respeito dele mesmo. Você concorda comigo? Amém. Eu não sou digno por quê? Ele diz, porque eu persegui a igreja de Deus. Esse era o padrão de Paulo. Quantos cristãos, amados, estão dentro da igreja que eles cometem erro, e quando cometem erro, deixam de vir para a igreja. Quando cometem erro, entram em condenação. Quando cometem erro, se afastam do Senhor, porque eles dizem o seguinte, eu não sou digno. Aí Paulo diz, olha, eu não sou digno de ser apóstolo. Se você for ver no livro de Atos, amado, no capítulo 8, Paulo, por que ele fala que ele não era digno? Porque ele perseguiu a igreja. Amém? Paulo diz que quanto ao zelo, ele era perseguidor. Então Paulo, numa determinada época da vida dele, ele entendia que aquela perseguição, amém? Que ele encabeçava, era zelo. Não era coisa errada. Você está comigo? Segundo a lei, a Bíblia diz que ele, mesmo dizendo, ele era irrepreensível. E a Bíblia diz em Atos, no capítulo 8, que Paulo consentia com a morte de... Quem lembra? Estevão. E no capítulo 9, a Bíblia diz que Paulo foi buscar os principais, ou seja, as autoridades religiosas. E a Bíblia diz que Paulo tinha um ódio tão grande, uma raiva tão desgraçada, que a Bíblia diz que ele respirava ameaças de morte. E foi pedir carta às autoridades para dizer, deixa comigo que eu vou dar um jeito, eu vou dar uma solução nesse problema. Então aqui, amado, no capítulo 15, e eu quero chamar a sua atenção hoje, é a nossa atenção, porque eu também estou envolvido nisso. Amém? Que quando, amado, Deus está trabalhando na nossa vida, Ele nos dá dois tipos de revelação. A condição em que nós nos encontramos e o lugar onde Ele quer nos colocar. Se você não vê o lugar que você se encontra, dificilmente você será colocado no lugar em que Ele tem para você. Porque não é o homem que se estabelece nesse lugar, é Deus que estabelece o homem nesse lugar. Por isso que Paulo disse que não era digno, ou seja, o próprio juízo que Paulo falava, ou tinha a respeito dele mesmo, ele diz, eu não sou digno de ser chamado apóstolo. Por quê? Porque eu fiz coisas que eu entendo que me desaprovava. Mas naquela época eu não tinha entendimento, e eu fiz por zelo, eu persegui. Eu fui com cartas para assolar. Quem sabe o que é assolar? Assolar, irmãos, é deixar só o pó. Não deixar nenhum tipo de resquício da igreja. Mas a Bíblia diz que no caminho para Damasco, presta atenção, quem define você não são as tuas escolhas. Você entende? Paulo mesmo olhava para você, quantas pessoas estão olhando para elas mesmas e dizem, eu não sou digno, eu não consigo, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque isso. Aí elege uma lista de defeitos. E deixa de olhar, amado, para a graça e a misericórdia de Deus. É interessante, irmãos, que Deus não falou para Isaías, como você tem a boca grande, eu não preciso de você não.
Porque a Bíblia diz que quando Isaías viu a santidade de Deus, ele disse logo: eu sou um homem que habito no meio de um povo de impuros lábios, e eu também sou igualzinho a eles. Eu sou um homem também de lábios impuros. Eu faço parte dessa turma aí todinha. O homem, amado, quando ele é confrontado com a santidade de Deus, essa santidade, quando ela vem para nos assistir, para nos salvar, que é justamente nessa dispensação que nós estamos vivendo como igreja, ela jamais vem para me julgar, e sim para me aperfeiçoar. Então, o que foi que aconteceu? Quando a gente vê a santidade, amado, a santidade revela também o nível de vida que nós estamos vivendo. E Isaías, a primeira coisa que Isaías, quando viu o trono, ele disse: posso falar? Me lasquei. Vamos deixar de ser religioso, né? Lascar é partir, não é palavrão não, viu, gente? Não tem dicionário dizendo que lascar é palavrão não. O pastor não está falando palavrão não. É porque faz tempo que não se usa lascar. Lá no sítio, quando a gente ia rachar lenha, meu avô dizia: vamos lascar a lenha aí. Pegava um machado e lascava a lenha. Dividia no meio. Então lascar não é palavrão. Então Isaías olhou e viu a condição dele e viu a santidade. Pensou que ia acontecer alguma coisa. O que foi que aconteceu? A Bíblia diz que Deus ordenou que um anjo viesse a ele, tocasse nos lábios dele para purificar aquele lábio, e Deus chega para Isaías e diz: a quem eu enviarei? Ele não chegou para Isaías e disse: como você tem boca grande, que vive habitando no meio dos fofoqueiros, falando besteira por aí, você não serve para a minha obra não. Ele disse: não, tá, eu vou fazer uso dessa boca grande. Posso falar assim? E a Bíblia diz, amado, que ele veio, o anjo do Senhor veio e tocou. E assim que tocou, Deus disse: a quem eu... Deus pergunta, Deus estava falando com quem ali? Aceite, amado. Aceite o chamado de Deus sobre a tua vida. Dê uma resposta a Deus, amado, não pelas suas obras. Entenda, amado, que se Ele te chamou, ceda. Deixa Ele trabalhar na tua vida. Você está comigo? Então aqui no capítulo 15, no versículo 9, Paulo diz: olha, eu não sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja do Senhor. Mas, não foi a minha escolha, mas pela graça de Deus, eu sou o que sou. Ou seja, quem define quem eu sou não são vocês, mas a graça de Deus é quem define quem eu sou. Ele descobriu quem ele era, amado, porque a graça de Deus revelou quem ele era. Porque por ele mesmo ele disse: olha, eu não sou digno de ser chamado apóstolo, mas pela graça de Deus. Ou seja, a graça de Deus, amado, é quem define a minha e a tua identidade. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E Paulo não parou por aí. Paulo disse: trabalhei muito mais do que eles. Paulo estava se referindo, sabe a quem? Aos apóstolos. E não para se ensoberbecer, mas para falar do alcance do ministério dele. Aí Paulo diz: trabalhei muito mais do que ele. Não eu. Aleluia. Não eu. Então a graça, amado, não estabeleceu apenas uma identidade, mas uma capacidade para realizar coisas. Então a graça de Deus não apenas define quem nós somos, mas nos capacita para sermos. Aleluia. Sermos quem, igreja? Tu pode dar um glória a Deus? Não sabe nada. Não, está muito fraco. Esse é por causa que o pastor está pedindo. Só um pouquinho, só para Deus. Você entende? Aí fica atrás de profecia, fica atrás disso, fica atrás daquilo. E o Senhor, amado, diz na sua palavra que é a graça dele que nos define quem nós somos. Então, amado, eu quero te dizer uma coisa: a minha identidade e a tua identidade está ligada não apenas àquilo que nós somos, mas àquilo que ele nos capacitou para fazermos e realizarmos. Você entende isso? Paulo não esqueceu. Paulo disse: eu sou o que a graça me define, mas eu não me esqueço do que eu fui lá atrás.
Não valorizamos a graça, amado, muitas vezes porque nós não refletimos de onde ela nos tirou. E em que ela nos tornou. E também em que ela nos capacitou. Então um cristão, amado, deve saber, eu me lembro do dia em que eu fui alcançado pelo Senhor. Eu me lembro perfeitamente, amado, do dia do meu desespero. E como eu fui encontrado pelo Senhor, como eu fui abraçado pelo Senhor. E que eu não era digno, como também você não era digno. Porque a graça de Deus é um favor imerecido. Agora vamos aqui, a gente vai concluir. Que horas tem, Márcia? Finish? All right. All right. Please. Please, okay? How do you say waiting? Lucas? Please, waiting? Não. Please, slowly, slowly. Devagar. Please wait a little bit. Please wait a little bit. All right? Eu posso falar isso do meu povo pode falar de mim, né? Aí lá fora eu vou treinar meu inglês. Então, amado, aqui em 2 Coríntios, eu quero que você vá lá. Amém? Eu vou concluir. Gostei, Lucas. I like this. Estou crendo, irmão. É a graça de Deus. Isso é não. Fazer isso nunca em público. 2 Coríntios, capítulo 12. Para que haja mudança, fala para o teu irmão. Para que haja mudança na sua vida, você precisa reconhecer as áreas que precisam ser mudadas. Tem muito cristão, amado, condenado, culpado dentro de uma igreja, porque quando está passando por um momento de dificuldade, quando está passando por um momento de fraqueza, ele diz, eu sou forte. Eu posso. E ele sabe que por dentro não pode. E ele sabe que ele não tem forças. Você está comigo? Lá em Joel, no capítulo 3, no versículo 10, não abre lá. Deus falou uma coisa interessante. Diga ao fraco. Então Deus falou uma coisa, Deus não mentiu ali. Deus disse, diga ao fraco. Deus sabia claramente a condição de cada uma daquelas pessoas ali. Agora, o que ele falou antes é que ele estava chamando aquele povo para uma batalha. Transforme as suas enxadas em espadas. Transforme os seus apetrechos que você utiliza para a agricultura em armas. E diga ao fraco, eu sou forte. Diga o fraco, eu sou forte. Deus mostrando para o homem que a partir do momento que ele reconhece uma condição de incapacidade, de falta de habilidade, a graça de Deus, ela entra em operação, conduzindo aquela pessoa em triunfo. Paulo não tinha vergonha, eu quero ler esse texto aqui, e eu quero que nós possamos hoje à noite, amado, adorar o Senhor. Porque nós cantamos, amado, um louvor ao Senhor. E nós não somos, amado, nada sem Ele. E a obra que Ele veio realizar aqui na minha vida e na tua vida foi essa obra de redenção. Foi fazer, amado, com que nós tivéssemos uma identidade. E através dessa identidade, nós descobríssemos o que nós poderíamos realizar através dela. Ou seja, ir além dos nossos limites. E ir, amado, num lugar onde Deus nos chamou para irmos. Você está comigo? Porque o salmista disse que com o Deus dele, ele faria proeza. Porque não era mais Davi, amado, era Deus operando ali. Davi disse, Senhor, você que adestra a minha mão para a batalha. O que é adestrar? Tornar aquela mão hábil, como um instrumento para utilizar o arco. Você entende? Davi dizia, é você que adestra as minhas mãos. Ou seja, é você que entra em operação através de mim mesmo. Se você andou, amado, se culpando por incapacidade, eu quero te dizer uma coisa para você. Não se condene, mas reconheça, para que Deus, amado, possa tirar e mudar essa condição.
Paulo descobriu isso. Paulo tentou resistir a algo. E aqui em 2 Coríntios, no capítulo 12, a partir do versículo 8, ele diz aqui: por causa desse problema, eu orei 3 vezes e pedi ao Senhor que eu o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça, ela te basta. A minha graça, ela te basta. Paulo orou 3 vezes, amado, para Deus resolver uma situação. Aquilo era perseguição, amado. Aquilo não era doença. Você entende? Algumas pessoas alegam e afirmam que era uma doença. Nunca foi doença, amado. Aquilo era perseguição. E Paulo estava falando e orando a Deus: Senhor, afaste isso de mim. E ele ouviu do Senhor. Então ele me disse: a minha graça te basta. Porque o poder, ele se aperfeiçoa aonde? Diga: quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Muitas vezes, amado, sabe o que é que acontece? Muitos cristãos e alguns cristãos, ou eu vou ser um pouco lento, mas eu queria ser, para que você não perca essa palavra que você recebeu hoje aqui. Alguns cristãos têm dificuldade, amado, de reconhecer erro, de reconhecer falhas, porque elas interpretam isso como sendo uma área onde não existe fé e não uma área onde existe fraqueza. Você está comigo? E elas interpretam que uma fraqueza numa determinada área é falta de fé e não fraqueza. Eu nunca vi um super-homem na fé. Eu vi Deus, amado, chegar para Moisés, chamar Moisés, e Moisés chegar e bater pino e dizer: Senhor, não tem outro para mandar no meu lugar não. Deus chega para Gideão, Gideão diz: eu sou o menor, eu sou o coitadinho, eu sou isso, sou aquilo. E Deus disse: vai, homem valente. Se você vê todos os homens, amados, que Deus escolheu, havia fraqueza ali. Agora eu quero que você entenda uma coisa: todos esses homens, nenhum deles deixou de reconhecer que havia fraqueza, mas eles ousaram em obedecer à vontade de Deus. E tem muitos cristãos, amados, sofrendo. Tem muitos cristãos passando por dificuldade. Muitos deles, amados, não procuram o conselho de um pastor, não procuram o conselho de um irmão, porque têm vergonha de dizer que estão fracos numa determinada área. E estão tentando se libertar de vícios, e estão tentando se libertar de dores na alma, angústias por dentro, porque não sabem lidar, amado. Não estão sabendo lidar com o Evangelho, nem tampouco com Deus. Porque dentro da igreja que ele faz parte, a palavra é fé, e que a gente tem que estar rindo o tempo todo. Mas, amado, existem pessoas chorando, amado, que não tem força para rir. E está tentando rir, mas não consegue. E por não conseguirem, se vê incapaz. E quando está vendo todo mundo dançando, todo mundo correndo, ela triste por dentro, não encontra auxílio dentro da própria igreja, porque quando vai falar para o irmão que está cheio de fé, o irmão diz: você não foi em rema? Você não foi batizado no Espírito Santo? Você não foi aquilo? Amado, Deus não faz isso comigo, nem faz isso com você. Por que você faz isso com os outros? Por que nós não encaminhamos essa pessoa ao Senhor? Porque você, amado, e o pastor é incapaz, amado, de tirar aquela pessoa daquela condição. Homem nenhum, amado, tira outro homem de uma condição de cativeiro, sabe, de uma condição de prisão. Não, amado, não tira. Paulo estava numa condição em que ele disse: Senhor, já orei 3 vezes e você não me responde. Paulo estava estranhando, amado, aquela situação. Com certeza era uma situação, amado, que já estava perdurando por um determinado tempo. Graças a Deus que Paulo não procurou um super ungido. Não procurou aquele ministro que solta fogo pelas ventas. Ele procurou quem? A pessoa certa. Ele é o teu socorro. Ele é o meu socorro. Agora tá bom, amado, da gente poder auxiliar também a Deus nessa tarefa. De quando você vê o fraco, você poder ministrar graça sobre ele, não juízo sobre aquela vida.
Nós não vamos medir as pessoas, amado, pelo nível de fé em que nós estamos andando, porque isso não é justo. Pessoas estão morrendo, amado, dentro de uma igreja, sofrendo, aí vai para a igreja A, igreja B, igreja C, tentando resolver um problema que só Ele pode resolver. As imperfeições, as fraquezas. Diga, é aí. Diga, é nesse local. É sob esta condição que o poder se manifesta. A minha graça te basta, porque o poder, ele se aperfeiçoa aonde? É quando você não pode. É quando você não pode. É quando você não pode. É quando você deixa de insistir que pode e você sabe que não pode. Aleluia. Ei, não é vergonha, amado, dizer para ele que você não pode. Aí fica insistindo, declarações, amado, fúteis. Confissão positiva, amado, não afeta o coração de Deus, não toca o coração de Deus, amado. Mas um coração contrito e quebrantado, amado, a Bíblia diz que Ele não despreza, porque Ele conhece a minha dor, Ele conhece a tua dor, e Ele vem em socorro, igreja. Ele é o nosso socorro, Ele vem em socorro. Ele não deixa você na mão, Ele não deixa você na mão, Ele não deixa você na mão. Um ministro pode deixar você na mão, um pastor pode deixar você na mão, porque ele é limitado, amado, mas Deus não deixa você na mão. Ele diz, amado, onde é o lugar de poder. Ele diz onde é o lugar de poder. Ele diz onde é o lugar do poder. Não haja, amado, por presunção. Não haja, sabe, dizendo eu posso todas as coisas. Você só pode, amado, quando você reconhece a sua limitação. Aí Ele entra. Aí Ele entra, igreja. Quando você não pode, você diz, eita, eu sei quem pode. Você não tem que ter vergonha, amado, de chegar aqui cabisbaixo. Mas levante o seu semblante para o Senhor, amado. Porque a Bíblia diz que quando nós buscamos a face dEle, nós não seremos confundidos, igreja. Não. E Ele quer sinceridade no coração. O meu culto tem que ser alegre, mas se o meu culto for de choro, amado, Ele sabe. Ele sabe, igreja. O negócio de super-homem da fé é sofrendo por dentro, amado. Sofrendo. Eu sei onde está a fonte. Eu estou te ensinando, irmão. Eu estou te ensinando onde está a fonte. A fonte está onde você reconhece a sua incapacidade. Sem culpa e sem condenação. Aí o que é que Ele faz? O meu poder se aperfeiçoa onde? Em quem é bacana? Não. O meu poder se aperfeiçoa em quem é fraco diante de mim. Em quem reconhece que não pode. Aí eu entro. Por que é que Paulo, amado, entenda uma coisa. Por que é que Paulo se alegrava nas suas fraquezas? Fraqueza nunca foi vergonha para Paulo, sabe por quê? Porque fraqueza era o lugar onde ele recebia o poder. E não presunção, eu posso por dentro, amado, detonado. Como é que você está? Tudo bem. Tudo bem. Dentro, a Bíblia diz que o fim do riso é choro. Esse fim é choro. Você entende? Não tem super-homem não, igreja. Tem não. Agora nós temos um Deus, amado. Nós temos um Deus que nos reconhece, amado, que conhece cada detalhe da nossa vida, cada detalhe da nossa existência. Então Paulo nunca foi um homem perfeito. E num determinado momento da vida de Paulo, sabe, veio aquela questão: Senhor, que negócio é esse que não passa? Eu não sei nem mais lidar com essa situação. Afaste de mim isso aí. Aí Deus deu uma dica: Paulo, você está se mostrando forte para aquilo que você é fraco. Acho que vocês não entenderam não. Paulo, você está se mostrando forte para aquilo que você não pode. Coisa melhor do mundo, sabe o que é, igreja? Você não sabe o que fazer, mas você sabe quem pode.
E você diz: Senhor, eu não sei o que eu vou fazer não, mas uma coisa eu sei. A tua palavra diz que eu preciso reconhecer a você em todos os meus caminhos. E Deus fala: eu vou endireitar veredas. Vou endireitar o quê? O que está torto. Eu vou alinhar, eu vou aplanar. Não se envergonhe. Você é o melhor de Deus. Você é o melhor de Deus. Ah, não está na fé. Quem? Peraí, gente. Quem somos nós para dizer que aquela pessoa não está na fé? Tem tantos anos dentro da igreja, está desse jeito. Que amor. Essa pessoa vai encontrar, amado, ouvindo um juízo sobre a vida dela dessa forma. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha a revelação de Paulo. De boa vontade, pois. De boa vontade, pois. Ou seja, deixe Deus cuidar. Deixe Deus cuidar dessa área. Entregue, amado, ao Senhor. A Bíblia diz que nós devemos lançar sobre Ele a cada uma das nossas o quê? Ansiedades. É porque a gente tenta segurar, tentando resolver. Mas Ele disse: lance sobre mim. Lance sobre mim, porque eu tenho cuidado de vós. Jogue sobre mim. Lançar, amado, sabe o que é? Segura aí, Gleides. Ei, Senhor, esse problema, eu não sei mais lidar com ele, não. Não é para você chutar o pau da barraca, não, irmão. É para jogar para cima do Senhor. Dizer: Senhor, não sei mais fazer isso, não. Senhor, toma esse negócio. Eu já tentei resolver, só fiz besteira. E eu vou encerrar agora. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas. Nas fraquezas. Nas fraquezas. Ei, eu sei que tem pessoas aqui, amado, que precisam sim de entregar algo para o Senhor. Mas você precisa aprender a se gloriar nessa fraqueza. Porque a Bíblia diz, amado, e Paulo diz: eu vou me gloriar nas minhas fraquezas. Ou seja, eu vou me gloriar nas minhas incapacidades. Agora, não vou me deixar prender por elas. Entenda? Não vou me deixar prender por elas. Eu sei que eu tenho incapacidade, mas eu sei onde Deus pode me levar. Então você não se liga na sua incapacidade, mas se liga, amado, naquilo que Deus pode te levar. Então ele diz uma coisa aqui: eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse. Enquanto há resistência de mudança, amado, o poder de Deus não vem, porque é você tentando, ou eu tentando, resolver na minha própria força. Pelo que sinto prazer. Vamos se alegrar, igreja. Vamos se alegrar, igreja. A Bíblia diz que você pode se alegrar na sua fraqueza. A Bíblia diz que você pode se alegrar na sua incapacidade. Por quê? Porque você pode se alegrar. Porque nesse momento, igreja, é nesse momento que Ele quer entrar. Ele diz: se alegre sim. Se alegre sim. E Paulo diz aqui: sinto prazer nas minhas fraquezas, nas injúrias. Estão falando mal de você. Nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, ou seja, quando não tem nada de mim, aí Ele entra, e nele eu sou forte.